situação. Só Deus tem misericórdia do Brasil. Vice-deputado ali no Congresso Nacional. Hoje nós estamos proclamando o Evangelho, dizendo para vocês, ainda existe uma esperança. Jesus Cristo é a esperança para o Brasil, para nossas vidas. Jesus é a esperança para a nossa nação, queridos. Tão sofrida, tanta miséria, tanto sofrimento, tanta pessoa sofrendo aí. Muitos perderam seus parentes na violência. Às vezes um atendimento médico e as pessoas não são atendidas e sofrem, e resultado, muitos perdem as suas vidas. E é assim hoje, nós estamos vivendo uma época assim, de sofrimento. E muitos estão aí clamando a Deus. Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia dos meus filhos, das minhas filhas, Senhor. Esse mundo envolvido no pecado das drogas. Meu Deus, tem misericórdia do meu filho que está nesse mundo das drogas. Quantos pais, quantos familiares estão sofrendo nessa época, independente da classe, independente da classe social, queridos. É gente rica, é gente pobre, que se envolve com drogas, não tem mais diferença de classe pobre, média ou rica. E o pecado tem se alastrado, o sofrimento, as famílias têm sofrido, o governo não dá mais jeito, não dá mais solução, não dá mais esperança. A nossa esperança é Jesus Cristo. Para essas mazelas de nossas vidas, da sociedade de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. A esperança é Cristo, queridos. A nossa vida aqui, queridos, nós, como diz o Senhor, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Quem somos nós? Sem Deus, queridos. Só um invólucro humano feito de carne. Só um invólucro humano, querido? Não é só isso, não. Deus fez o homem, corpo, alma e espírito, queridos. Não é só esse invólucro humano, morreu, acabou, não. Nós temos uma vida espiritual. E essa vida espiritual que compõe o nosso corpo, a nossa vida, vai prestar contas a Deus, queridos. Vai prestar contas a Deus. Então a única esperança aqui na terra é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por Jesus Cristo. E Ele nos convida a abandonar o pecado, as transgressões, o pecado da bebedice, homossexualidade, lesbianismo, pedofilia, prostituição. Ele nos convida a bebedice, nos convida a abandonar tudo isso, queridos. Nos convida a abandonar hoje. Muitas pessoas estão aí morrendo por causa da bebida. Da bebida, queridos. Na minha rua mesmo, um jovem, ele partiu, exceto que ele aceitou Jesus Cristo. E aceitar Jesus Cristo, recebe o perdão de Deus na sua vida. Mas enquanto ele tinha vida aqui na terra, ele bebia, e bebia demasiadamente, queridos, ao ponto de afetar o seu fígado, e teve cirrose hepática, e já estava até se recuperando, mais próximo da sua casa,
tem uma barraca que vende bebida. E nesse dia ele foi à barraca e pediu para beber. O dono daquela barraca não tem problema nenhum. Ele bebeu, mas depois afetou, atacou o seu fígado, foi hospitalizado, 37 anos, veio a falecer de cirrose hepática. Para vocês terem a ideia, o que a bebida tem feito na vida de muitos homens e mulheres aqui na terra, queridos, e de jovens. Muito cuidado com a bebida, está matando muitas vidas aqui na terra, matando, queridos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas aí vem Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí ele vem com a esperança para a humanidade. Se vocês me aceitarem, se vocês aceitarem Jesus Cristo, vocês vão ter forças para abandonar o pecado. Vocês vão ser revestidos pela couraça da justiça, a palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que passa a habitar em nossas vidas. E vocês vão ser fortalecidos por Deus aqui na terra, para resistir ao diabo e ele fugir de vós. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas para isso você tem que aceitar Jesus Cristo. Ele vai lhe dar força para você resistir aos oferecimentos desse mundo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas quando a morte chega, quando a morte bate em nossa porta, e nós sabemos que estamos chegando no dia da nossa partida, tem muitos que aceitam Jesus Cristo, mas tem outros que não estão nem aí, não estão nem aí, e estão lá hospitalizados, e às vezes no hospital de referência, mas não querem ali. Jesus Cristo morre na míngua, morre sem Deus, sem salvação. Eu poderia muito bem chegar ali, mandar chamar o irmão, chama o irmão aí, mais simples, aqui que trabalha nesse hospital, ou de fora. Eu quero ouvir falar do Evangelho, eu quero aceitar Jesus Cristo, eu sei que está chegando a minha hora. E às vezes tem alguns que reconhecem, mas é raro, queridos. Tem alguns que reconhecem, mas é raro alguém chamar um pregador do Evangelho para aceitar Jesus Cristo. É raro isso, principalmente em hospitais de referência, hospital de nome aqui na terra. Eu não digo Barão de Lucena, que ali é aberto para todo mundo. Barão de Lucena, ali no Hospital das Clínicas, é aberto. Nós podemos entrar, pregar Evangelho, mas hospital de referência, Santa Joana, Esperança, alguns hospitais de referência, não é fácil entrar ali para pregar Evangelho. Não é fácil, só quando é ali permitido ou convidado por alguém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Essa pessoa poderia reconhecer: eu estou morrendo, não tem mais jeito. Para a minha vida, a única solução agora é me encontrar com Deus. Mas para isso, eu tenho que aceitar Jesus Cristo. E aquela pessoa reconhecer isso e chamar o pregador mais simples. Pode ser que o pipoqueiro ou alguém que esteja ali, que seja um irmão em Cristo, vá chamar o irmão: eu quero que ele toque o Evangelho para mim, eu estou no leito, eu vou morrer, mas eu quero morrer com a salvação, eu quero morrer aceitando Jesus Cristo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu me lembro que estava ali em Barão de Lucena, tinha um jovem, a pele e o osso só. A pele e o osso, eu não sei que doença era aquela. Mas uma coisa eu sei, que
que ele estava na iminência da sua morte. Mas quando nós chegamos ali, um rapaz chegou e disse: olha, não adianta pegar o evangelho, que ele não aceita. Os irmãos já tiveram aqui, fala do evangelho para ele, e ele não aceitou. Mas nós dizemos assim: não, não tem problema nenhum, nós vamos proclamar o evangelho assim mesmo para ele. E começamos ali a anunciar o evangelho. E depois fizemos o convite para ele aceitar Jesus Cristo. Ele levantou a sua mão, queridos. Ele levantou a sua mão, confirmando que ele aceitava Jesus Cristo. Aí ele dizendo: está vendo como Deus faz? O rapaz dizia que ele não aceitava. E nós insistimos em proclamar o evangelho. E quando proclamamos o evangelho, fizemos o convite, ele aceitou. Está vendo? E aquele jovem aceitou Jesus Cristo, só levantou a mão. Não podia falar, não tinha força para falar, mas tinha força para levantar a sua mão. E ao levantar a sua mão, ele estava confirmando que aceitou Jesus Cristo. Ele poderia morrer naquela hora, naquele minuto, porque estaria ali, na presença de Deus, no paraíso. Glória seja dada ao nome do Senhor. É assim, queridos, que nós temos que receber Jesus Cristo. Seja você que tem um parente ali no hospital e está ali chegando na iminência da sua morte, convide o irmão: irmão, eu estou com um parente e está chegando o momento da sua partida, mas vai ali, irmão, pegar o evangelho para o meu parente. Ele precisa aceitar Jesus Cristo para morar no céu de glória. Ele tem religião, irmão, ele é apegado à religião, irmão. E muitas vezes é assim, as pessoas se apegam à religião, mas a Jesus Cristo não. Religião ensina muitas coisas que não está, às vezes, de acordo com a palavra de Deus. Mas o evangelho de Jesus Cristo, as boas novas de salvação, queridos, que é o mais importante alguém aceitar aqui na terra. Não religião, não religião. Acabe com esse negócio de religião. Aceite Jesus Cristo. E ali nós temos a oportunidade de ouvir falar do evangelho. O seu parente, se você não quer, querido, o problema é seu. Mas não deixe seu parente morrer sem ter a oportunidade de aceitar Jesus Cristo. Não deixe. Se você não quer, o problema é seu. Mas não deixe seu parente morrer se ouvir falar a pregação do evangelho. Deixe o irmão pegar. Ele faz o convite. Se o seu parente aceitar Jesus Cristo, é perdoado. O seu nome é escrito no livro da vida. E ele vai para o paraíso, queridos. Vai para o paraíso. Então, se você tem um parente ali no leito de Deus e está na hora da sua morte, chama o irmão. O irmão vem aqui pegar o evangelho para o meu parente ter a oportunidade de aceitar Jesus Cristo e ser salvo, redimido pelo sangue do Cordeiro. Eu não quero que o meu parente morra sem salvação. Não, eu não quero, queridos. Diga isso ao seu coração: eu não quero que o meu parente morra sem Deus, sem salvação. Não. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas hoje é assim. Tem uma passagem que fala ali do rico e Lázaro. Essa parábola é muito conhecida, onde Jesus começou ali a explicar sobre a questão da morte
explicar de uma forma bem clara para que as pessoas entendessem que existem dois caminhos. O caminho que leva o homem para o paraíso e o caminho que leva o homem para a condenação eterna. E a única forma de alguém chegar no paraíso seria a pessoa obedecer a Deus. E ele dava o exemplo de Lázaro. Lázaro, o homem, era um mendigo, estava ali mendigando, mas ele morreu e foi levado pelos anjos para o paraíso. O rico estava ali vivendo regaladamente, pecado, desobedecia a Deus, não obedecia a Deus, depois morreu, foi sepultado e estava no Hades em tormento. E então Jesus falava que dois caminhos, através desta parábola, Lázaro e o rico. Olha, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães viam lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Veja como acontece o desenrolar dessa história. O rico e o Lázaro. Lázaro morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu. O rico foi sepultado. Não fala que os anjos levou o rico, não. Diz que ele foi sepultado. Enquanto Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Existem dois caminhos. O caminho que leva para o seio de Abraão e o caminho que leva para o sepultamento. O sepultamento. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos. Aconteceu que o mendigo, Lázaro, morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, o rico no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda lá Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Diz porém Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, pai, ó pai, que eu mandes a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, queridos, nós enfrentamos a morte. A morte. Aí veio Jesus, ressuscitou, venceu a morte, nos concedendo vitória sobre a morte. Ele dizendo que nós também ressuscitaríamos também, morreríamos. Como exemplo de Jesus Cristo, ele morreu, mas ele ressuscitou. Assim também aconteceria conosco na volta de Jesus, quando ele voltar da sua glória. Nós ressuscitaremos também para nos encontrarmos com o Senhor. Mas ali,
Essa passagem, Rico e Lázaro, fala, Lázaro morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, queridos, para a presença de Deus, e estava ali sofrendo. Os cães vinham lamber a sua chaga, mas é um homem temente a Deus, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, enquanto o rico vivia regaladamente nos prazeres deste mundo, mas não obedecia a Deus. Resultado, morreu, foi sepultado, e quando despertou, estava no Hades, queimando nas chamas, queimando naquelas chamas do Hades, que é chamado, interpretado como inferno. E muitos hoje, queridos, que estão descendo a este lugar de tormento, por não aceitarem Jesus Cristo. É simples assim, queridos. Ou você aceita a salvação, ou você aceita o Evangelho, ou você desce ao tormento eterno. Foi assim com o rico também. Ele não obedecia a Deus, ele não aceitava Deus na sua vida. Morreu, foi sepultado, estava no Hades. Mas Lázaro, o homem temente a Deus, obedecia a Deus, querido, estava sofrendo, padecendo, mas ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Mas se nós morrermos aqui na terra, sem aceitarmos Jesus Cristo, iremos para o tormento, as chamas, queimaremos nas chamas do inferno, queridos. É dor, sofrimento, é ranger de dentes, que não tem fim, é o sofrimento eterno, queridos. Meu Deus, quantos estão descendo agora para o inferno? Milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro estão descendo ao inferno por não aceitar o Evangelho. Eu não estou aqui falando das pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, não. Isso aí Deus vai tratar do jeito dele, da forma dele. Não estou falando das pessoas que não ouviram falar do Evangelho, como os índios. Tem muitos índios que vivem isoladamente, que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Mas Deus vai tratar do jeito dele, Mas nós que temos consciência do Evangelho, que nós que ouvimos falar do Evangelho em 4 cantos da terra, nós não podemos nos desculpar diante de Deus, não. Todos que estão nesse caminho não podem se desculpar diante de Deus, quem não tem ouvido falar do Evangelho. Ouviram sim, se não aceitaram, problema, a responsabilidade é sua. Não aceitou, problema é seu. Você que vai responder diante de Deus pela sua desobediência. Então nós temos que aceitarmos Jesus Cristo para morar no céu de glória, queridos, para sermos perdoados aqui na terra. Não estou falando de religião não, queridos, estou falando do Evangelho. E estou falando do autor da nossa fé, Jesus Cristo. Em você aceitar Jesus Cristo, o Evangelho, não é a sua religião que vai lhe salvar, não. A minha religião é oficial, é verdadeira. Não, queridos. Sua religião não salva, não. Só quem salva é você aceitar Jesus Cristo. Tem que existir a confissão diante dos homens e diante de Deus, quando é proclamado o Evangelho. E nós fazemos o convite, e você aceita, levantando as suas mãos, confessando aqui na terra que você aceitou Jesus Cristo. Não é você dizer, eu tenho Jesus, mas Jesus lhe tem. Jesus lhe tem, queridos. É muito fácil alguém dizer que tem Jesus. Jesus não é objeto de adorno, não, para você colocar no pescoço como se fosse um crucifixo.
Jesus não é adorno, não é um patuá, não, queridos. A presença de Jesus se dá quando nós aceitamos Ele em nossas vidas. Ele diz, não vos deixarei órfãos. Ele diz, deixarei convosco o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Ele passa a habitar em nossas vidas. Existe uma comunhão de quem aceita Jesus Cristo, que é diferente do mundo, queridos, que quer a segurança da salvação através